meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Os suportes são usados para minimizar as vibrações transmitidas ao corpo durante a operação do motor e da transmissão. Vamos considerar como instalar o coxim do motor, de modo a não reduzir seus recursos e não acelerar o aparecimento de batidas. No vídeo, mostraremos o processo de substituição com nossas próprias mãos. Recursos de design. A montagem rígida do motor contribui para a transmissão de ruídos para o interior do carro e aumenta a carga sobre as peças do motor, de combustão interna, pois a carroceria inevitavelmente brinca ao passar por lombadas. Portanto, materiais de amortecimento de vibrações são usados no projeto dos coxins. No setor automotivo moderno, são usados vários tipos de design de suporte: almofada de borracha e metal. As unidades são presas a elementos de metal, com uma camada de borracha entre elas. Um projeto idêntico tem blocos silenciosos usados na suspensão do carro. Esse tipo de amortecedor é o mais comum, pois tem um longo recurso e baixos custos de produção. Em alguns tipos de suportes de borracha e metal, são usadas molas para aumentar a rigidez, bem como elementos de amortecimento que reduzem as cargas de choque. Uma liga de borracha ou poliuretano é usada como material de amortecimento. Almofada hidráulica. O princípio de ação é semelhante ao funcionamento dos amortecedores. O projeto dos suportes hidráulicos é mais progressivo, pois permite adaptar o amortecimento das vibrações à amplitude variável das vibrações do motor e da caixa de câmbio. O dispositivo pressupõe a presença de um fluido de trabalho, diafragma, câmara superior, de trabalho, e inferior, de expansão, bem como um canal de estrangulamento. Em velocidades ociosas, as vibrações do motor de combustão interna são amortecidas pelo diafragma. À medida que as rotações aumentam, a rigidez do diafragma não é suficiente, de modo que o amortecimento da vibração começa a ser realizado pelo fluido hidráulico. Graças a esse princípio de operação, o amortecedor permanece macio em marcha lenta, mudando sua rigidez somente à medida que a velocidade do motor aumenta. Não consideraremos o dispositivo de coxins do motor eletromagnéticos e de eletrovácuo, pois eles são encontrados apenas em carros de classe representativa, onde a substituição do coxim do motor com as próprias mãos é um fenômeno que beira a fantasia, onde o suporte do motor está localizado e como ele se parece. As almofadas podem prender o motor ao subquadro, ao chassi ou diretamente à carroceria do carro. A foto mostra os principais tipos de suportes, de modo que até mesmo um motorista novato possa encontrar o suporte do motor em seu carro por analogia. Para uma fixação confiável do motor, são usadas pelo menos 3 almofadas. Na maioria das vezes, é usado um esquema com 3 suportes inferiores e 2 superiores. Sintomas de quebra. Os coxins do motor não têm uma vida operacional claramente definida, e, portanto, a substituição, na maioria dos casos, ocorre somente após a manifestação de sintomas característicos. O aparecimento de vibrações somente durante a aceleração ou em baixas velocidades, batidas abafadas ao trocar de marcha, reduzir a aceleração ou pressionar bruscamente o pedal do acelerador. O motor começa a tremer quando o seletor de marchas é colocado na posição D ou R para carros com transmissão automática. Diagnóstico. Para garantir que a substituição dos coxins do motor não foi em vão, é necessário prestar a devida atenção aos diagnósticos. Os principais problemas de funcionamento são afundamento da camada de borracha, o que faz com que as partes metálicas do suporte comecem a entrar em contato, transmitindo assim as vibrações dos coxins para o corpo, característica apenas de alguns tipos de construção. Desprendimento da camada de borracha das gaiolas de metal, o que leva à vibração, rachaduras, rasgos na borracha, destruição da camada, de amortecimento devido à entrada de óleo de motor ou outros líquidos técnicos que corroem a borracha do amortecedor. Despressurização, isto como resultado do vazamento do fluido de trabalho, geralmente fluido hidráulico ou propileno-glicol, usado na produção de anticongelante, do suporte hidráulico, quebra do suporte de metal. A quebra é rara, mas ainda acontece. A verificação deve começar com uma inspeção visual. Se não forem detectados sinais óbvios de mau funcionamento, é necessário dar partida no motor. Os coxins superiores
podem ser observados abrindo-se o capô. Os suportes traseiros e laterais são, na maioria das vezes, claramente visíveis a partir do posto de inspeção. Peça a um ajudante para girar o motor, pois as vibrações podem se manifestar somente em uma determinada frequência de rotações. Não é descabido sair do lugar e, em carros com transmissão automática, mover o seletor em todas as posições. Muitas vezes, as batidas do amortecedor se manifestam ao dar partida e parar o motor de combustão interna, ferramentas para reparo com suas próprias mãos. Para instalar o coxim do motor, você precisará de um conjunto de chaves de boca e soquetes. O número exato depende do tamanho dos parafusos usados nos coxins antigos e novos, bem como do número de peças que terão de ser removidas para se ter acesso aos suportes. Todas essas informações podem ser encontradas no manual de serviço e reparo do modelo do seu carro. Um macaco, que será usado para apoiar o motor enquanto a substituição é feita. Além disso, você pode precisar de uma escova para limpar a sujeira dos parafusos, bem como de WD-40 ou seu análogo para combater porcas presas. Remoção e instalação. Se você analisar a essência da questão, poderá substituir os coxins do motor por conta própria, mesmo com habilidades básicas de serralheiro. Uma breve descrição do processo. Instalamos calços, é desejável remover o da bateria, se o trabalho for realizado próximo ao motor de arranque. Remova os elementos que bloqueiam o acesso aos fixadores. Usando uma pequena tábua ou borracha densa, crie um batente sobre o motor ou a caixa de engrenagens próximo à almofada a ser substituída. Instale o macaco sob a parede do palete para evitar amassados. Não é necessário usar muita força, pois o macaco servirá apenas como um ponto de apoio. No caso de motores e caixas de câmbio com paletes de plástico, o macaco deve estar localizado no corpo da caixa ou no bloco do motor. Desparafuse os parafusos e as porcas de fixação. Se após desparafusar a porca, o parafuso estiver preso e não sair com a mão, levante-o com uma pequena alavanca. Se você tiver desparafusado todos os fixadores do suporte e ele não sair, tente abaixar ou levantar um pouco o motor com um macaco. É possível que o motor, um pouco inclinado, tenha prendido o travesseiro. A instalação de um novo suporte e conjunto é realizada na ordem inversa. Assim como na remoção, talvez seja necessário ajustar a posição do motor com um macaco para instalar o suporte. Se você não tiver experiência suficiente como serralheiro, poderá encontrar todos os torques de aperto necessários, bem como um guia detalhado para substituir as almofadas no manual de serviço do seu carro. Se estiver substituindo todos os suportes do motor ou da caixa de câmbio, substitua-os um a um. Somente um ponto de montagem deve ser desparafusado. Compra. Instalar original ou analógico. A substituição das almofadas aliviará os sintomas descritos acima, somente se a nova peça corresponder. As características do suporte original. Muitas vezes, os motoristas, tentando economizar dinheiro, instalam análogos baratos de marcas duvidosas. Após a instalação dos coxins, as vibrações não só não desaparecem, como podem aumentar. O que importa é a qualidade dos materiais de borracha usados na fabricação dos suportes. Se os coxins precisarem ser substituídos, é melhor comprar uma peça original ou um análogo de um fabricante comprovado.